Ela sobreviveu a homens que levaram e foi salva de uma maneira que vai te surpreender. A praça era o centro do mundo para a pequena Ana, uma menina de 6 anos que encontrava ali seu reino encantado. Com sua boneca sempre ao lado, ela imaginava que era uma princesa em terras mágicas, cercada por árvores imponentes que pareciam sussurrar segredos ao vento. Os dias na praça eram coloridos, pontuados pelos risos das crianças e pelo som das folhas dançando ao ritmo da brisa. O sol, seu amigo constante, espalhava luz e calor por toda parte, trazendo segurança à pequena aventureira. Naquela tarde específica, contudo, algo sombrio espreitava entre as sombras das árvores. Ana estava tão absorta em suas brincadeiras que não percebeu os olhares atentos de dois homens que a observavam de longe. Enquanto ela fazia sua boneca rodopiar, a ameaça se aproximava. De repente, sem aviso, sentiu um puxão firme. Seu mundo colorido se dissolveu em segundos, e ela mal teve tempo de compreender o que estava acontecendo. Quietinha, garota! Não queremos ouvir nenhum pio, sussurrou um dos homens, a voz grave e ameaçadora. O segundo homem, de olhar frio e impiedoso, apertou seu braço com força, como se quisesse deixar claro que não havia escapatória. Ana tremia, sem entender a razão daquela violência repentina. O coração dela disparou e o terror paralisou seus movimentos. Enquanto era arrastada, ela tentava resistir, mas seus pequenos pés batiam no chão sem efeito, produzindo um som oco que ecoava pela praça deserta. O sol que momentos antes iluminava suas brincadeiras, agora desaparecia lentamente no horizonte, deixando apenas uma penumbra que parecia acentuar o desespero de Ana. Os homens a levaram para longe, afastando-se da praça e da segurança de sua infância, até uma cabana isolada no meio de um bosque desconhecido. Naquele ambiente hostil, a fragilidade da menina era evidente, e cada golpe que recebia parecia apagar um pouco de sua inocência. Mas Ana, mesmo diante da brutalidade, segurava-se a um fio de esperança. Entre lágrimas e soluços, sua mente se voltava para a imagem de sua mãe, imaginando-a correndo pela cidade à sua procura, gritando seu nome. Por favor, murmurou entre lágrimas, sua voz quase inaudível. Não me machuquem mais. Eu não fiz nada. Mas suas palavras caíam no vazio, ignoradas pelos sequestradores. Eles a olhavam com um desdém gélido, como se sua dor fosse irrelevante, um detalhe insignificante na execução do plano. Para aqueles homens, o sofrimento de Ana não passava de um ruído distante, fácil de ignorar e de apagar. O silêncio entrecortado apenas pelos soluços da menina tornava o ambiente ainda mais sombrio. Ela sentia uma solidão avassaladora, enquanto o que restava de sua força tentava resistir ao desespero. Mesmo assim, um brilho de esperança, pequeno e frágil, ainda pulsava em seu coração, alimentado pelo desejo de voltar para casa e sentir novamente o calor do abraço de sua mãe. Uma semana se passou desde o sequestro e a ansiedade crescia entre os raptores. A polícia estava cada vez mais próxima, cercando a região, como se a verdade estivesse fechando o cerco ao redor deles. Na cabana, os homens pareciam inquietos, discutindo em murmúrios tensos sobre o que fazer em seguida. A decisão, enfim, foi tomada. Precisavam abandonar aquele esconderijo. Com pressa saíram pela mata, puxando Ana, que, embora exausta e enfraquecida, tinha que acompanhar o ritmo acelerado deles. A escuridão da floresta, agora densa e impenetrável, amplificava cada som. Ao longe, o eco das sirenes parecia uma advertência, um lembrete de que o fim de sua liberdade estava perto. "Vamos, andem logo!" gritou um dos homens, a voz rouca e trêmula. Ele segurava a mão da menina com uma força desumana, sem se importar com os tropeços dela. Ana mal conseguia respirar, mas forçava suas pernas a seguir, apesar do cansaço que se acumulava a cada passo. "Eu não consigo mais", sussurrou ela, sua voz um fio fraco, quase se apagando. Porém suas palavras caíram no vazio. Eles estavam cegos de medo e surdos a qualquer coisa que não fosse sua própria pressa. Naquele momento, os homens só tinham uma preocupação: escapar da polícia. Nem mesmo perceberam o terreno escarpado pelo qual corriam, com raízes salientes e pedras irregulares que tornavam a fuga ainda mais difícil.
De repente, um barulho diferente se misturou aos ruídos da floresta. Um farfalhar de folhas, um estalar de galhos, e então, como se tivessem surgido das sombras, um grupo de leões imponentes apareceu à frente. As feras bloqueavam o caminho, seus olhos brilhando na penumbra, encarando os intrusos como se estivessem invadindo um território sagrado. Os raptores estancaram imediatamente, seus corpos tensos e olhos arregalados de incredulidade. Leões! Como é possível? Aqui! Sussurrou um dos homens, incapaz de esconder o pavor que lhe subiu à garganta. Eles nunca haviam imaginado encontrar algo assim no meio da fuga. A cena parecia retirada de um sonho confuso, onde realidade e fantasia se mesclam de forma assustadora. Ana, agora livre do aperto cruel que a prendia, observava os animais com uma sensação de assombro e temor. Ela nunca vira leões tão de perto, e por um momento esqueceu-se de seu próprio cansaço. As feras estavam ali, formando uma linha poderosa, como se fossem guardiões que surgiram para alterar o destino dela e de seus sequestradores. O maior dos leões, uma figura majestosa e intimidante, olhava diretamente para Ana, como se estivesse avaliando a situação e decidindo o próximo movimento. "Corre, menina! Se eles nos pegarem, estamos mortos!" gritou o outro homem, a voz carregada de um desespero que nunca havia demonstrado antes. Mas não havia mais como fugir. Os leões não davam sinal de avançar, mas também não recuavam. A floresta parecia prender a respiração, como se cada árvore e cada folha estivessem esperando o desfecho daquele confronto inesperado. O tempo parecia congelado. Os raptores, apesar de armados, se viam agora impotentes diante de uma força da natureza que não podiam controlar. Ana, por outro lado, sentia-se curiosamente protegida pela presença dos animais. Os leões mantinham-se firmes, sua postura imponente como uma barreira insuperável, impondo aos homens uma decisão que eles não queriam tomar. Com o caminho bloqueado e as sirenes cada vez mais próximas, os sequestradores se deram conta de que estavam encurralados não apenas pela polícia, mas pela própria selva, que se unira em uma silenciosa conspiração contra eles. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que aconteceram e marcaram o mundo animal. Sem saída, os sequestradores recuaram cautelosamente, deixando Ana no centro de um círculo formado pelos leões, que os observavam com uma calma tensa, mas implacável. A menina de repente se viu sozinha diante das feras, porém, curiosamente, não sentiu medo. Havia algo no olhar do leão maior, o líder da alcateia, que inspirava mais confiança do que terror. Ele se aproximou dela lentamente, seus passos firmes e calculados, como se estivesse ponderando cada movimento. Seus olhos dourados pareciam perscrutar a alma de Ana, como se ele enxergasse mais do que o exterior, como se ele compreendesse a essência de quem ela era. Ana, envolta em uma tranquilidade inexplicável, observou o grande leão se aproximar e, mesmo cercada pelas garras afiadas e presas poderosas, sentiu-se envolvida por uma espécie de paz. Era uma serenidade que a envolvia de modo tão profundo que o som das sirenes e o pavor de momentos antes começaram a se dissipar como fumaça ao vento. Instintivamente, ela deu um passo hesitante em direção ao imponente felino, que continuava a observá-la atentamente, sem qualquer sinal de agressão. "Vocês estão aqui para me proteger?" murmurou Ana, mais para si mesma do que como uma pergunta real. No fundo, ela sentia que esses leões não eram apenas animais. Havia uma aura em torno deles que era quase sobrenatural, como se fossem enviados por uma força maior para cumprir um propósito incompreensível. O leão, mantendo-se perto dela, começou a circundá-la, sem jamais desviar o olhar. Ana sentia que havia uma conexão ali, algo que ela não sabia explicar, mas que tocava seu coração de forma inexplicável. Não eram apenas bestas selvagens, pareciam ter sido tocados por uma força maior, uma presença que ia além da natureza e das limitações humanas. Lentamente, ela se abaixou e sentou no chão da floresta. Sentiu as folhas e o solo úmido sob suas mãos, mas manteve os olhos fixos no grande leão. Como em resposta, um dos outros leões, menor, mas igualmente vigilante, se deitou ao lado dela, assumindo a postura de um guardião atento.
Os olhos do leão permaneciam fixos nos homens, agora visivelmente aterrorizados e sem rumo. O silêncio era total, exceto pela respiração calma dos leões e o leve suspiro de Ana. No centro daquela cena surreal, Ana experimentou uma sensação de pertencimento. Sentia-se protegida por aqueles leões, como se fossem antigos protetores que apareceram para cumprir uma promessa esquecida. Para os sequestradores, o cenário era um pesadelo inexplicável, mas para a menina era quase como um sonho tranquilo, um refúgio no qual ela podia confiar. Os leões continuaram a cercá-la, formando uma barreira física e espiritual que parecia impossível de ultrapassar. A menina, agora calma, repousava ao lado dos leões, e o líder da alcateia se mantinha atento, seus olhos alertas e firmes, prontos para qualquer eventualidade. Ana, mesmo sem compreender completamente o que acontecia, sentiu que algo maior estava agindo ali, como se aqueles leões fossem enviados para protegê-la em um momento de necessidade. Ela fechou os olhos por um instante, e um leve sorriso esboçou-se em seu rosto, enquanto o maior dos leões permanecia ao seu lado, como um guardião fiel, observando o mundo ao redor. Quando os policiais chegaram, o cenário que se depararam era ao mesmo tempo incrédulo e maravilhoso. A menina estava ali, intocada, cercada pelos leões que, ao ouvir o som das sirenes, ergueram-se com a dignidade de reis. Ana levantou-se e, com um sorriso tímido, foi ao encontro dos policiais. "Vocês vieram me buscar?" perguntou, segurando a mão de um dos oficiais. "Sim, querida. Estamos aqui para te levar para casa. Você está machucada?" perguntou o policial, examinando-a com um olhar preocupado. "Um pouco. Mas os leões, eles ficaram comigo", explicou Ana, com os olhos brilhando de um alívio que não se podia disfarçar. "O que quer dizer? Eles te protegeram?" insistiu o oficial, com uma expressão de surpresa. "Eles não deixaram os homens voltarem. Acho que estavam com medo dos leões. Eles não me machucaram, só ficaram perto de mim. Mas eu senti que eles também estavam com medo de algo. Como se como se eles soubessem que não deveriam me fazer mal. Os leões, como se tivessem compreendido que seu dever estava cumprido, ergueram-se majestosamente e, um a um, retornaram à floresta. Ana os observou partir com uma expressão de gratidão silenciosa, quase como se despedisse de velhos amigos. Eles, eles vão embora?" perguntou ela, com um toque de tristeza na voz. "Sim, mas levaram com eles os raptores. E levaram também o medo", respondeu o policial, afagando-lhe os cabelos. Com passos leves, a menina seguiu de volta para a cidade, enquanto os leões, agora sombras na densidade da floresta, se desvaneceram como guardiões de um segredo que jamais seria totalmente revelado. No fim, o que restou foi o silêncio da floresta, a certeza de que forças inexplicáveis atuam onde menos esperamos, e que a menina, cercada de feras, voltava para casa com uma história que se tornaria tão lendária quanto aqueles que a protegeram.